Vamos lá, uma última tentativa. Bem, se deu certo e você está assistindo a gravação deste vídeo, estamos numa tentativa de conexão. Abrir novamente. Eu gostaria de saber se estão me ouvindo melhor. Eu troquei de aparelho celular. Vamos ver se resolve. Se realmente a gente consegue desenvolver essa live. Já estamos 24 minutos tentando. Se você está assistindo a gravação. Agora sim, está ouvindo. Estou com outro celular. Vamos lá. Muito bem. Estou falando com o professor Leonardo. Vamos ver se ele consegue. Não está travando agora. Muito bem. Pode ter sido o celular. Vamos lá. Quem está entrando, vai me dando um retorno. Como é que está a conexão? Me fala como é que está, se está tudo bem. Ok? Quem ainda não conhece, eu sou a Andréa Freire. Eu sou psicanalista, responsável pelo INPS, Instituto Nacional de Psicanálise, com sede aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. Está tudo bem, né? Está melhor, que bom. E neste mês de maio nós estamos fazendo lives, fizemos, né? Porque esta é a última, encerrando uma série com os professores do Instituto, para nós tratarmos de temas interessantes envolvendo a psicanálise. Falamos sobre o atendimento infantil, né? Os desafios hoje. Falamos também sobre a forma de olhar o mundo, olhar a modernidade, os desafios hoje do ser humano. Obrigada. Sobre o olhar psicanalítico, também nós falamos, fazendo uma análise aí, crítica com o olhar psicanalítico. E para encerrar esse mês, nós chamamos o professor Leonardo. O professor Leonardo, ele é O professor Leonardo, ele também é psiquiatra, ele é psicanalista há mais de 40 anos. Ele é psicanalista freudiano, assim, na espinha dorsal. Ele mora na cidade do Rio de Janeiro, atende em Angra dos Reis. Ele também tem um canal no YouTube, Psicanálise Léo, para você que possa se interessar em conhecer. Ele faz... Ele traz um material sobre psicopatologias, ele também é professor de psicanálise, ele traz material sobre psicopatologias também. Ele faz análises a partir da psicanálise, fala bastante sobre a teoria. Ele tem livros de psicanálise freudiana, Psicanálise Léo, Psicopatologia, Psiquiatria e Psicanálise. Dr. Leonardo Ferreira de Azevedo e Silva. Você encontra o seu canal no YouTube. Estou aguardando. Ele entrou, ele conseguiu entrar e já vai solicitar a participação. E podemos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre Freud, claro, né? De novo, Fabrício, que agora dê certo, que a gente consiga iniciar essa live, não é mesmo? Vou aceitá-lo. Que ele consiga entrar para bater um papo com a gente, ele que tem essa larga experiência em psicanálise. Agora ele conseguiu. Parece que agora foi, agora eu estou te vendo. Você está me vendo? Não. Não está me vendo? De novo, o mesmo problema. Então vamos lá. Eu estou te vendo e estou te ouvindo.
Então tá bem, vamos lá. Eu gostaria de saber, Elisa, Fabrício, para vocês está aparecendo eu e o professor Leonardo juntos na tela? Ou só apenas eu? Né? Vamos ver, porque se eles estiverem vendo, a gente. Meu receio é que no gravar só fique aparecendo eu e a tua voz, professor. Vamos ver aqui. Acho que a gente tem que começar de algum lugar. Eu estava Está aparecendo os pensando aqui, dois, então, inclusive, Letícia? de fazer um vídeo também sobre o tema, né, e mandar para vocês aí também. De alguma forma, tomara que na gravação apareça ele também. Só Vamos para fazer mim que assim. não. Vamos fazer, professor? Está Vamos, aparecendo para as pessoas, não está que aparecendo para bom. mim. Tá bom, então Para vamos. as pessoas, sim. Depois eu mando Tomara um vídeo para que. você. Isso. Tomara que na gravação apareça os dois. Mas vamos Sim. começar aqui. Então vamos lá, né? Finalmente, o importante é que a gente vai conseguir iniciar aqui. E aí eu vou imaginando o senhor aqui na minha mente. Sim. Que o senhor está aqui. Tá bem? Sim. Então vamos lá. Vamos lá, então. Como eu falei, hoje nós vamos conversar com o professor Leonardo, que eu já apresentei aqui para vocês. O professor Leonardo, ele é médico psiquiatra, psicanalista, mestre em psicanálise pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele mora no Rio, ele atende em Angra dos Reis, ele tem livros sobre psicanálise freudiana e ele encerra esse mês nosso aqui do INPSE com o tema Freud, atualidade com mais de 100 anos, como, né, uma psicanálise, um homem, né, que é atual ainda com mais de 100 anos. É isso que a gente vai conversar um pouco, falando da importância do legado de Freud, que não envelheceu, no sentido de que ele não é descartável, não foi superado, não é mesmo? O Instituto, o INPSE, para quem está entrando agora e não conhece, ele tem a sede aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. Nós realizamos cursos de formação em psicanálise e também outros cursos, para que a gente possa estar fomentando a formação contínua, seja de psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas que se entendem, né, como interessados em psicanálise também. Nós fazíamos encontros aqui na cidade de Sorocaba, fizemos numa cafeteria, depois fizemos também numa instituição cultural, fizemos no Sesc Sorocaba, fizemos na Café com Gato, na Secretaria de Estado da Cultura, encontros para que a gente conversasse sobre psicanálise e cultura, chamava-se Psicult. Aí nós fomos para as lives, né, durante a pandemia, e nós continuamos aqui. Nesse mês, como foi o mês de aniversário do Freud, no dia 6 de maio, nós fizemos essa série de lives encerrando hoje. Tivemos com os professores e hoje com o nosso convidado especial, com quem nós falaremos sobre Freud. Muito bem, professor Leonardo, eu também falei do seu canal, né? Quero antes de entrar, porque o senhor também vai falar um pouquinho, Psicanálise Léo, lá no YouTube, Psicopatologia, Psiquiatria e Psicanálise com suas articulações. Dr. Leonardo Ferreira de Azevedo e Silva. Muito bem, doutor Leonardo, obrigado por aceitar o convite, pela sua gentileza, simpatia, atenção, generosidade, com todo o conhecimento que o senhor foi compartilhando comigo. E eu gostaria que o senhor se apresentasse contando como essa passagem de médico para psicanalista, ou foi ao contrário? Por favor. Isso. Você tinha colocado o esperado seria a passagem, né, do médico para o psicanalista, né? Mas foi ao contrário. Foi primeiro o acadêmico de medicina, foi para análise com 22 anos de idade, e no meio da faculdade, né, ele conheceu a psicanálise como uma surpresa assim, muito, muito agradável para o acadêmico de medicina, de ter a oportunidade de conhecer o trabalho de Freud, o maravilhoso trabalho de Freud. Eu tenho uma gratidão enorme pelo
pelo Freud, né, digamos assim, por ele ter criado a psicanálise. Eu sou uma testemunha, né, do sucesso da psicanálise como método terapêutico e da sua capacidade inigualável. Bom, sou até suspeito para falar, porque eu fui beneficiado, né, por essa experiência. Então, acho que todo mundo que fez análise freudiana poderia se lembrar disso, né? Nós somos privilegiados de podermos ter sido beneficiados por essa análise maravilhosa que nos ajuda a corrigir os rumos da nossa vida para sempre, né? E é por isso que Freud vai ficar para sempre, não vai ficar só hoje, ontem, né, anteontem e hoje. Não, Freud vai ficar para sempre, exatamente porque ele consegue, né, com a metodologia que ele criou, uma metodologia honesta, sincera, né, baseada na observação dos fatos, daquilo que ocorre com o ser humano. Freud conseguiu, né, criar uma técnica que realmente beneficia aqueles que fazem o trabalho, aquele trabalho intelectualmente muito simples, né? Tem transferência ou não tem? Como é que é a transferência? Pois é, né? Então, quando eu era criança, eu reconheço, era minha mãe, meu pai, né? Meus irmãos, né? É meu pai, minha mãe, né? Então, por causa de ser assim, né, meu pai, minha mãe, eu fico, então, cheio aqui de afetos capazes de gerar sonhos. Só uma informação que eu acho que tem muita gente que não sabe e que eu já conheço essa informação desde 1977, quando eu fiz um curso de implementação de conhecimentos em neurologia, né? Eu, lá nesse curso, eu recebia a informação de que existiam pesquisas, veja bem, em 1977, tá? Dizendo que, mostrando, né, que todos nós sonhamos 4, 5 ou 6 vezes por noite, por 8 horas de sono. Então, Freud trabalhou com um sonho em 1000, né, porque 999 desses 1000 sonhos são sumariamente deletados, e vamos ter agora a grande oportunidade também no futuro aí, né, Freud no futuro aí, muita coisa freudiana aí. Acho que poderíamos reivindicar que os japoneses, né, convidassem um psicanalista, nem sei se tem psicanalista lá no Japão, né, mas precisaria ter um psicanalista para ajudar a interpretar esses sonhos, que são 99,9% dos sonhos completamente desconhecidos de todos nós, né? Mas conhecidos desses pesquisadores. Eles conhecem, eles sabem que nós sonhamos 999 vezes mais, né? E nós não sabemos. Né? Então, eu que sei disso desde 1977, estou compartilhando esse conhecimento atual, né? Os japoneses estão fazendo uma coisa incrível junto com a tecnologia, né? Eles vão oferecer para a população, se deixarem, né? Eles vão oferecer para a população filmes, né? Baseados nos seus próprios sonhos. Aqueles que você não conhece, nem sabe qual é o conteúdo. Agora, os pesquisadores sabem que o conteúdo é onírico e que são alucinações vívidas, poderosas, né? E que são deletadas sumariamente sem chegar na memória consciente. Né? Então tem essa novidade. Freud atual aí, falou em sonhos, é Freud. Freud é top de linha no sonho. Ninguém quer estudar o sonho, mas Freud estudou. Eu estudei também. Eu escrevi 15 livros sobre sonhos, graças a Freud. Né? Ele deixou o material ali, eu fiz uma revisão, fiz resenhas críticas de tudo que ele escreveu sobre sonhos, né? Então, eu estou esperando aí os japoneses aí, tenho certeza que vamos também viver um revival aí espetacular do Freud, né? Com o estudo desses... São sonhos também, são 999, né? Vezes mais completamente desconhecidos, mas são sonhos. Então, graças a Freud, nós sabemos mais ou menos o que são esses sonhos, e vamos, então, ficar numa posição de pegar a pipoca, né, e assistir o que vai acontecer, que sonhos são esses, o que eles falam. Será que eles vão falar do desejo do outro? Será que eles vão falar do complexo de Édipo? Né?
que esses sonhos devem estar falando? Né? Vamos ver. Agora, quem estudou isso que está bem atualizado nisso ainda é o Freud, né? Por exemplo. Então, um dos motivos da gente valorizar, né, a Freud hoje, né, é que Freud não só está hoje, como está já engatilhado, né, digamos assim, para ficar puxando a carruagem, né, cocheiro da carruagem aí também para o trabalho que vem lá do Japão. É extremamente poderoso. Eu não sei se o sistema social vai permitir isso, né? Mas deveria permitir, porque é uma coisa que mostra o que Freud mostrou, né? E a valorização do indivíduo humano, quer dizer, a coisa da autoestima, né? Do amor próprio de cada um de nós, a qualidade da mente humana, né? Essa que é a essência da obra de Freud, né? De que a solução para a sobrevivência da espécie humana está no desenvolvimento da qualidade da mente humana. Isso, eu diria, um aprendizado que eu tive. E eu fiz esse trabalho, né, comentando, me dei muito bem, não tinha sintomas, né, eu tinha 22 anos na área, deve ter alguma coisa, né? E eu tinha, né? Era o meu complexo hoje, eu vim aqui para falar do Freud, não de mim, mas eu sou um beneficiado, né, pela psicanálise de Freud, eu quero colocar isso aqui, né, para que as pessoas possam ver que as coisas são conquistadas, né, a partir do trabalho, como nos ensinou Freud também. É um trabalho grande, trabalhador, observa as coisas, grande cientista, né, não fica com especulações, com coisas, né, de elucubrações, né, de gênios, né, cognitivos, etc. Não, ele observa as coisas. Frase do Charcot, que era mestre dele, ele nunca deixou de reconhecer a maestria, né, do Charcot para ele, né? Então, o Charcot, né, dizia: a gente deve observar as coisas até que as coisas comecem a falar por elas mesmas. Né? Eu acho essa frase assim uma coisa assim espetacular, que todos nós deveríamos resgatar a nossa capacidade de observação e a partir dessa capacidade de observação a gente resgatar a nossa capacidade de brincar. Como um grande discípulo de Freud, se declarava como discípulo de Freud, o Winnicott, né, nos ensinou também, né? Mais ou menos assim, o Winnicott, eu diria, a síntese do trabalho dele, eu colocaria assim: eu aprendi, corrigi o rumo da minha vida com a análise de Freud, né? Eu estou falando, é a minha história. Então eu me reposicionei em relação à minha vida e fui, né, aprofundando cada vez mais, eu me tornei um especialista em Freud. Eu sou assim. Já, daqui a pouco, vamos ver se antes de morrer se eu consigo acabar todas as resenhas. Já fiz muitas, centenas, né? Mas tem algumas que eu não fiz ainda, eu quero fazer todas, se der tempo. Né? O senhor tem interesse, o senhor falou sobre os sonhos. Quais outros livros, resenhas de quais outros conceitos que o senhor fez que mais lhe atraiu, que te instigou? Eu me programei aqui para falar sobre acho que aí vou entrar no assunto, eu vou falar sobre isso, vou falar duas coisas primeiro que estão na programação que eu fiz, que eu não quero esquecer de falar. Opa, vai lá. Do valor social, né, do bem, né, que foi prestado para a humanidade com a psicanálise de Freud. Né? Então, eu confirmo que todas as pessoas que foram beneficiadas pela psicanálise de Freud são milhões, né? E isso até me assusta, né? Digamos assim, as pessoas não se posicionarem em relação a... Eu sinto claramente uma gratidão enorme por ter tido a oportunidade de fazer análise quando precisei fazer, né? E depois aí, passou do estágio do precisar, né? Por causa dos problemas que os sintomas causavam, né? E passou por ser uma opção de evolução, de ajuda na evolução, quer dizer, tudo que você quer fazer de construtivo aqui nesse mundo, a psicanálise de Freud ajuda, né? E a gente que conhece, a gente deve, né, espalhar isso os quatro ventos, né? A gente comunicar isso, compartilhar isso
as pessoas que tiveram a sorte, né, de viver essa experiência, né? E então, o valor social da psicanálise. Realmente, a sociedade que investe na psicanálise, né? Por exemplo, eu comecei, então, a minha atividade psicanalítica vinculada, não tenho, continuo tendo um interesse muito grande, né, em estender, né, os benefícios da psicanálise para a psicose, né? E esses benefícios são claros. Primeiro, na compreensão do que é a psicose, eu estudei isso desde a época que eu fui para a psiquiatria. Eu fui para a psiquiatria pela psicanálise, né? Eu fiz clínica médica, eu fiz residência em clínica médica, né? Eu fiz internato em clínica médica, eu fiz especialização em psiquiatria, depois fiz mestrado em psiquiatria, dentro da medicina, né? Mas eu era e sou, né? Continuo sendo clínico geral, antes de tudo, eu continuo sendo clínico geral, adoro clínico geral, adoro. Uhum. Né? Mas, assim, a psicanálise é uma clínica, o conceito de aparelho psíquico é maravilhoso, ninguém fala disso, mas Freud nos deixou também um modelo insuperável até agora, né? Muito forte da como que funciona a nossa mente. E jogar isso fora, como a gente vê muito aí, né? Havendo uma tendência para fazer isso, é objeto de estudo da resistência à psicanálise, né? Que isso é a única coisa que poderia fazer jogar uma maravilha dessa fora seria a resistência à psicanálise, né? Mas isso aí é uma coisa para depois. Hoje aqui eu vejo assim, né? Não há dúvida nenhuma, graças a Deus, digamos assim, que nós tivemos o Freud aí para ajudar a nossa vida, e nós temos o Freud ainda, e teremos o Freud ainda, como os grandes gênios da humanidade. Para mim é o maior gênio da humanidade, tá? Melhor que tem lá. Eu estava vendo lá os QIs lá, pô, o Elon Musk tem, sei lá, tem 145, e o Rawls, né, que é o mais inteligente, tem 250. É uma coisa assustadora, né? A inteligência do cara. Tem vários, assim, Leonardo da Vinci é quase lá em cima também. Mas, para mim, se botasse o Freud ali, ele pode até não ser o mais inteligente de todos, mas criou o melhor método de ajudar as pessoas que querem viver, né, e que não tiveram muita oportunidade. Isso é muito importante. Você não largar bem, né, no páreo, né, da vida, né, e você ter a oportunidade de chegar junto com a correção que a psicanálise de Freud nos permite ter. Então, vamos falar um pouco sobre isso, então, né? Já falamos sobre o valor social, já me apresentei, então agora vamos falar um pouco sobre o Freud, né? Sobre o que ele deixou, o legado de Isso Freud, mesmo. né? O legado de Freud. Então, a primeira coisa fundamental da psicanálise de Freud é um conceito totalmente respaldado, né, em observações acuradas, rigorosas e exaustivas, né? Os adjetivos utilizados são esses. Observação, para fazer um conceito psicanalítico, ele tem que estar respaldado em observações rigorosas e exaustivas, até que as coisas falem por si mesmas, né? Então, é muita observação, muito tempo de observação, pensar tudo, expressar tudo, tentar ligar de várias formas, tentar acreditar em determinadas coisas, de que não é o complexo ético, que é o complexo nuclear das neuroses, que por exemplo, a vontade de poder do Adler, que é são as exigências da vida do Jung, né? Então precisa ver, aí vem o ensinamento que vem do estudo dos sonhos, principalmente. Olha só, para poder gerar um sonho tem que ter catexia, pô. Não é qualquer coisa que é capaz, que tem energia, que tem condições técnicas para criar um sonho. O sintoma, então, pô, tem que ser energia, muito mais energia. Senão não dá nem para saída para criar um sintoma. Sintoma troço chato pra caramba, quer dizer, uma prisão, que o pessoal fica falando, não, deixa o sintoma pra lá, o sintoma é capaz de bloquear você em casa. Você faz um surto psicótico, por exemplo, você não consegue sair de casa. Uhum. Você está muito bem aqui falando, aqui numa live, aqui, se você tiver alguma coisa histérica para emergir, você vai ter que parar isso aqui para ir para o socorro, aí o médico vai dizer que você está com pitículo, né, que aquilo não existe, que aquilo é frescura e tal, né, mas você não vai conseguir fazer uma coisa
construtiva que você estava fazendo, porque o sintoma impõe. O sintoma é autoritário, né? Ele se impõe, ele invade, né? Ele invade a consciência, né? E tá aí essa descoberta maravilhosa, a ação preliminar, que é uma das resenhas críticas que eu mandei para você, né? Que a gente pode compartilhar, deve compartilhar, estudar, né? O que é isso? Como é que pode? Quer dizer que quando você faz a abreação dos afetos ligados com aquela lembrança sexual infantil, né? Isso aí faz com que o sintoma desapareça lá em cima, quer dizer, o negócio sobra o sintoma lá em cima. Então, a energia do sintoma pode ter sido descarregada nessa abreação? Pois é, isso mesmo foi descoberto, né? Entendeu? Então, isso é muito importante, é um corte epistemológico, né? Olha só, tem inconsciente e pior ainda, né? Para quem não quer trabalhar, pior ainda. Além de ter inconsciente, de determinar a qualidade, né, do que vai acontecer, graças à energia, à força que aquilo ali tem, né? Falou em papai, mamãe, né? Relação de filho mais velho, homem, né? Com o pai, com a mãe, aí depois de criança, e você se sente meio pai daquelas crianças, se você é mais velho, né? Se você é caçula, você se sente diminuído, porque você, teoricamente, é o último. Quer dizer, tudo fantasias, né? Negativas na vida das duas lá que estão lá brigando pelo espaço, que é a função de vida e a função de morte, né? Isso é Freud, pô, né? Então, essas observações bem assim, simples, né? Muito fáceis de entender, mas difíceis de aceitar, né? Elas norteiam realmente um caminho para você ficar bem, para você ver o seu valor, ver quem você foi, quem você é, quem você poderá vir a ser, né? É isso que a gente pode fazer aqui. Agora, querer dizer, por exemplo, que não tem problema nenhum, tá? É que nós estamos disponíveis para interagir com qualquer coisa de fora de nós, né? Sem resolver os problemas individuais de dentro de nós. Por exemplo, em 1920, Freud praticamente liquidou a questão a respeito de se existe uma opção de morte ou não. Ele era muito prudente, né? Ele não afirmava que aquela coisa. Tudo indica que tem uma opção de morte, mas ainda faltam mais observações. Então, vamos colocar, por enquanto, que esse conceito de opção de morte é um conceito especulativo, embora seja um conceito muito bem embasado, né? Você vê coisas aberrantes acontecerem na história da humanidade, e hoje em dia, você olha para o lado, olha para cima, olha para baixo, você só vê opção de morte. Eu vejo claramente. Sim, sim. Né? E assim, mais ainda estonteante é você ver que tem uma teoria do desenvolvimento da libido que você olha pela esquerda, lá, é aquilo ali. Você olha de lado, lá, mesma coisa. Então, não mudou nada. Então, veja bem, se for uma psicose, por exemplo, a pessoa está com inibição, sintoma e angústia, 1926, inibição do ego. Então, a inibição do ego na psicose é uma coisa colossal. O cara fica trancado dentro do quarto, alucinando, delirando. É uma inibição. O sintoma invadiu e tomou a vida do cara todo. Quer dizer, uma prisão, né? O cara está preso naquilo ali, ele não consegue sair daquilo ali, o ir e vir dele é totalmente impedido pelo sintoma psicótico, né? Quer dizer, um troço assim, destrutivo desse, né? Deve ser, digamos assim, denunciado como uma das coisas mais importantes que tem no sintoma psicótico é a capacidade de destruir o ir e vir do ego. Consequentemente, destruir a autonomia da pessoa, a alegria da pessoa, a capacidade de interação com o mundo da pessoa, tudo isso seriamente é afetado na psicose. E a correlação, né, da possibilidade dessa ocorrência, né, fica muito bem estabelecida em teoria de desenvolvimento da libido, que eu chamo de Freud e de Abraham. A gente deve chamar o Abraham também como essa teoria da libido. Ele fez trabalhos, sim, realmente tem todo mundo que estuda a psicanálise deveria conhecer profundamente. Você mostrar que o neurótico obsessivo
né? Se ele regredir mais um pouco, ele vai fazer crises maníacas, melancólicas e vai virar um psicótico maníaco. Quer dizer, a linha entre a neurose e a psicose está aí. E quem provou isso, não só que era, na verdade, o psicótico maníaco depressivo era um borderline, na verdade, dentro, né, da neurose, mas que passava para outra, a neurose mais. Aí você vê assim, não, Freud abandonou a expressão neuroses narcísicas. Não, eles os leitores que querem, digamos assim, não trabalhar essas questões, né? Não tentar ajudar os psicóticos, porque eles vão precisar de ajuda nisso, com certeza, nesse nível de regressão, né? Olha só, o cara estava, né, numa neurose obsessiva, tá? Aí ele passa a fazer crises de mania e de melancolia. O contrário também, o cara chega no hospital pela primeira vez com maníaco, né, e melancólico. Aí fez lá o tratamento, né, com os remédios e tal, ficou melhor, o doutor abre para conversar com ele. Aí o cara o quê? Qualquer coisa, não, o cara é um cara normal, o cara está sadio agora, ele só fica doente, entendeu? Quando ele tem a crise. Não, ele agora funciona como um neurótico obsessivo. Pois é, né? Então ele não fica normal de uma vez, ele primeiro tem que passar pela neurose obsessiva. Então isso aí praticamente sela, né? Faz várias outras observações, né? Desse tipo, mais ou menos, desse peso, né? Mas o peso dessa observação praticamente confirma a teoria do desenvolvimento da libido de Freud, que ninguém quer falar dela mais, né? Por quê? É duro, né? É duro, mas tem buraco mais embaixo, tem que trabalhar, pô. Tem que ser autêntico, tem que ser uma coisa verdadeira, senão não funciona, pô. Então, Freud é isso, né? É confiável, é lógico, assim, é irrefutável em determinadas colocações, né? Por exemplo, vou fazer uma assertiva tipicamente freudiana. Não é possível fazer um sintoma psicótico se não houver uma regressão até a fase menor canibalesca. Tá? Pode regredir mais, pode ir para aumentação oral de sucção, pode regredir mais. Pode até ir para o autismo. O cara pode bloquear completamente a relação com a mãe. Não, mãe eu não quero não, estou dispensando mãe eu não quero. Uhum. Tá? Então, existe esse tipo de coisa, né, nesse nível de regressão. Claro que é uma loucura você, num mundo desse, você não querer ter mãe. Né? E agora, esse problema de poder perder a mãe, por exemplo, vai perturbando a vida da criança o tempo inteiro, gradativamente. Aí você, analisando, estudando, né, isso freudianamente, você vê de uma maneira irrefutável, né, que quanto mais regredida é a situação, quanto mais inibição do ego tem, mais violência tem, né? Mais agressão tem, mais a pulsão de morte. Então, né, se você fizer essa leitura, você conclui que a pulsão de morte, né, ela está livre. E tem algum conceito de Freud que fale disso? Tem. Eu assim, me lembro assim, das leituras de Freud que isso está bem claro no parágrafo. Olha só como é que é importante, né, a gente discutir os textos. Né? É um parágrafo de O Ego e o Nietzsche em que você vê lá o conceito de fusão funcional. Esse conceito ele perpassa todo o desenvolvimento da libido. Você acoplar esse conceito ao conceito de desenvolvimento da libido, você explica tudo que tem na psicopatologia, todas doenças psicopatológicas são explicadas. Então, uma teoria que explica tudo, né, e faz com que a gente tenha uma luz para poder lidar com doença psicossomática, regredido também. Né? Para poder fazer uma doença psicossomática, por exemplo, é preciso que não haja representação das energias, segundo a teoria da pulsão, que eu acho muito bem construída. Né? O valor da observação, se as coisas têm respaldo observacional, empírico, elas ficam melhor embasadas. Se elas são meras especulações teóricas, fica muito difícil de carregar isso como uma coisa confiável. E
existe a resistência à psicanálise. Não é fácil fazer psicanálise, embora seja o caminho, né, digamos assim, da salvação, digamos assim. Pelo Essa menos para mim foi. resistência para o senhor, essa resistência diante de toda essa experiência, é uma dificuldade da pessoa, além do próprio mecanismo de resistência que aparece, obviamente, mas hoje as pessoas estão com mais dificuldade de se olharem, de terem que se encarar. Como é que o senhor vê hoje Na história a evitação? Na história do movimento psicanalítico, tem um texto que deve ser lido com muita calma, né? Você deve dedicar um ano para ler esse texto, e reler, ler, reler. Né? Tem um parágrafo lá que ele fala assim, é preciso que nós estejamos atentos, porque se qualquer tipo de solução, né, que seja oferecido para o ser humano faça com que ele se livre dos problemas que a sexualidade causa na vida dele, né, ele vai aceitar no lugar da sexualidade infantil, principalmente a sexualidade infantil, que é um tipo de representação que está carregado, capaz de formar ações, capaz de formar sintomas. Então, a observação mostra isso. Lá na comunicação preliminar, aquele afeto que precisava ser reagido é um afeto da sexualidade infantil. Esse é chato. Aí não é isso não, é a vontade, o afeto importante que move o mundo é o afeto que está na necessidade de cumprir com as exigências da vida. Isso é Jung, né? Ou então, não, é só um afeto só, é só um afeto assim, de querer quebrar todo mundo, com muita raiva do mundo, né? A vontade de poder, uma vontade de se autoafirmar, uma coisa fálica, né? Claramente da organização genital infantil, de poder, né? Então é esse afeto aí que está carregado. Mas olha só, esses sonhos dos japoneses, por exemplo, vão mostrar o que é que está sendo, quais são as questões, para que serve o sonho. A gente lê coisa que o sonho serve para comunicação, é uma coisa que 99,9% é escondida, ela serve para comunicação. Como é que você vai aceitar um conceito desse, né? De que aquele sonho ele é para comunicação, mas ele só funciona em 0,1%, que isso por cima, né? Porque, na verdade, é 0,05%, né, por cento, entendeu? Não é 0,1%, é 0,5%. Tá? Até porque a questão do sonho, né? O sonho diz sobre o sonhador, né? Sobre a própria pessoa. E muitos têm dificuldade justamente para isso, né? Admitir que ele próprio é o roteirista, é o personagem, né? E cada um que ele vai colocando ali é uma parte dele, né? Sim. Então se atribui o sonho como uma revelação, ou o sonho diz daquela outra pessoa e não de si mesma. É interessante a questão do sonho, que eu percebo, essa resistência, essa dificuldade mesmo do outro, porque o sonho é uma produção muito íntima dele, né? Então ele ter essa resistência ao sonho é muito claro, porque é uma produção muito íntima, muito profunda dele. Isso, aí que eu concordo plenamente. E o que o Freud falou sobre isso, né? Consultar lá o Freud. Os sonhos são a via régia para o conhecimento do inconsciente. Então, se eu estou a fim de fugir do meu inconsciente, na verdade, porque, sei lá, eu tenho um complexo de ético dificílimo de lidar, né, por exemplo, eu vou, então, fugir dos sonhos também. É porque se eu for estudar sonhos, né, eu afortunadamente estou bem para poder falar sobre isso, porque eu escrevi, né? Já escrevi 15 livros sobre sonhos, né? Quer dizer, então eu fiz uma revisão disso aí, plenamente convencido, né, de que é uma poderosa prova, né, também, como a transferência também, uma poderosa prova da pertinência das descobertas de Freud, tá? Então, conceitos de transferência. Bom, tá vendo? Estamos voltando para uma parte bem técnica, né? Bem de aula, né? De psicanálise. Então, a transferência é uma prova achados da psicanálise freudiana, né? A transferência é de natureza sexual infantil. Se você trabalhar, você vê. E você só vê que a coisa só muda
quando você consegue reagir aquilo ali, ligar aquilo ali com a consciência, superar aquilo ali com a sabedoria emocional, com a sabedoria existencial. Quer dizer, quando você vai deixando de ser criança, adolescente, para se tornar um adulto. Uhum. Né? Então, não é fácil se tornar um adulto. Perfeito. Ser criança Não é fácil. é muito prazeroso, é muito interessante, agora é horrível, né? É horrível, porque você fica dependendo dos outros, né? Você fica, não tem autonomia. Autonomia total ninguém tem, a gente tem que se alimentar, né? Tem que estar competindo o tempo todo, tem que se defender também. Outra coisa, como eu posso jogar fora, né, a psicanálise de Freud, assim, quando ela nos dá, né, uma proteção existencial que não tem nada aqui nesse mundo que dê. Eu me conhecer emocionalmente não tem coisa mais protetora, porque qualquer coisa que possa me tirar do sério, possa me prejudicar, ela vem por via emocional, pô. Não é por via neocortical, é por via límbica, é pelo sistema límbico, né, que tem milhões, né, digamos assim, de anos de experiência e que tem as suas manias, né, as suas regras próprias. Hoje em dia, o pessoal da neurociência fala em 2, 3 cérebros. Né? O sistema límbico é como se fosse um cérebro à parte, né, que funciona daquele jeito dele. Tá? Então, eu não tenho como abandonar, né, o estudo do sistema límbico para estudar o neocórtex só e querer neocorticar, né, digamos assim, tudo que é do sistema límbico. Quer dizer, tem essa correspondência. Eu estou falando de outra coisa. Por exemplo, se eu estou falando de um suposto assim, prevalente, né, principal, né, do paradigma básico do funcionamento da vida psíquica humana. E vamos supor que eu diga que é a vontade de poder. Né? Então, o resto não tem importância nenhuma, só as observações mostram que o complexo de Édipo, se você não tiver resolvido, você não vai ser adulto. Exatamente. Você não resolveu o complexo de Édipo, você vai ficar na infância e na adolescência. Não é possível. Não é isso, é loucura de psicanalista aí. Eu estou com 90 anos de idade, como é que eu posso ser uma criança? Verdade. Se você não resolver os problemas psíquicos que você precisa resolver, você fica parado lá. Você fica. Fixação onde você consegue chegar. Tá? E você fica lá brigando ou sofrendo com seus pais da infância. E com seus pais aqui, reais, né, você não se relaciona. Isso. Aí basta você, então, radicalizar um pouco, você vê isso claramente. Não existem pessoas que ficam no hospício a vida inteira, por exemplo. Por quê? Porque não conseguem estar lá quando chega, né, sei lá, 80 anos de idade, no entanto, nunca saiu do hospício. Viveu no hospício o tempo inteiro. Tá? Quando tinha hospício, agora não tem hospício mais. Então volta para a praça lá, pessoal, mas fica aquele ensimismamento, né, digamos assim, sem trabalhar, sem fazer as coisas que uma pessoa mais sadia, né, digamos assim, consegue fazer, enquanto que aquela pessoa ali ela fica presa, né? São prisões também, né? As perversões, os psicólogos. E olhando um pouco como está, né, a própria constituição familiar, a forma de educar, vendo como hoje me parece um mundo que infantiliza muito as pessoas. O senhor me falando tudo isso, fico aqui, né, com uma interrogação que só daqui a alguns anos eu vivo, que eu vou poder constatar, né? Mas como ficarão, né, as próximas gerações com o complexo de Édipo do jeito que está hoje, né? Com essa infantilidade hoje que me parece que rege muito a sociedade. Na infantilidade que eu digo é muito do princípio do prazer, né? Do próprio reizinho, né? De que tudo comanda, do próprio narcisismo, né, dominante, como que essas pessoas vão poder, né, aliás, como esses indivíduos infantis, crianças, serão adultos, como se resolver esse complexo de Édipo, em que me parece que as coisas hoje, vindo do social, não
não promovem tanto a resolução, sabe? Primeiro que é uma luta interna, é todo um trabalho interno, a obra psíquico, mas que o externo influencia, e me parece hoje que somos colocados a sermos infantis, né? Para quem quer o poder e É manipular as isso. pessoas é o ideal, né? É isso mesmo, foi o que eu até pensei, Você exatamente, vai para ser ficar feliz de ser um consumidor de um determinado produto, de uma determinada ideia e ficar. Bom, mas isso aí é mais complicado isso. e acho assim, importante, então, a gente Mas até nas sustentar. relações humanas, né? A gente tirando essa parte de consumir ideias ou coisas, como é que ficam as relações, né? Porque a não resolução, né, saudável, vamos chamar assim, né, ideal do complexo de Édipo, que é o que a gente puxou aqui, né, impacta que não tem como, né? É intrínseco às relações pessoais, né? Como é que elas ficam, né? Pois é, então aí Infantilizadas. volta para uma coisa que já foi colocada aqui, que é a qualidade da mente humana, né? Investir no desenvolvimento da mente humana para que ela tenha melhor qualidade, porque se não tiver qualidade, pessoas carregando essa qualidade, lutando por essa qualidade, né? Preservando o legado de Freud, preservando essa qualidade, né? Se não tiver isso, você não vai ter boas relações, só isso, vai ficar naquilo ali, né, como a gente vê acontecendo aí mundo afora, e assim, um desperdício do ponto de vista de quem percebe, né, o valor do desenvolvimento. Veja bem, isso é uma benesse, né, existencial incrível, né? Você, por pior que você tenha ficado, por maior que tenha sido de desvio, né, de rota, né, que você foi levado pela infância, de convivência com pessoas que não tinham como te ajudar, né, digamos assim, por exemplo, né, e que acabaram, digamos assim, dando mais trabalho para você, né, e você conseguiu ajuda da psicanálise freudiana, mas teve que trabalhar muito para poder corrigir a rota e tudo, né? Então, por mais que você consiga consertar as coisas, a qualidade do grupo é uma coisa fundamental para a qualidade da vida, né? Então, não adianta você construir, todo mundo está destruindo, né? É muito Exatamente. difícil de você conseguir, né? Isso é uma questão, inclusive, social, para poder ser. E aquela coisa, em se considerando que Freud não só descobriu como funciona a mente humana, mas descobriu também o que tem que fazer para poder melhorar isso, né? E que isso não está sendo aproveitado, o que vai acontecer? Os indivíduos vão seguir aquilo que eles conhecem, né? E vai dar nisso que você está vendo. Exatamente. Tem um Até ia lado. puxar algo sobre isso, que eu estava caminhando domingo e fui ouvindo uns vídeos do senhor. E que o senhor falou justamente sobre a perversão, né? É diferente da questão da psicose, nós sabemos que sim, claro. Mas e aí, né? O mundo perverso, a pessoa perversa acabou, né? O que vai se fazer? Assim, é a criança, né? É a criança em altíssimo grau, né? Máximo, grau máximo, dependente, né? O tempo inteiro, Perigoso. né? E os outros, esse exemplo que a senhora colocou, né? Mostra claramente assim o prejuízo, né, que a omissão no trabalho de contenção da opção de morte, né, que é muito alta, né, a atividade perversa, né, a opção de morte livre, sem infusão, sem contenção dentro da via freudiana, né, e se esse trabalho, então, não é realizado adequadamente, vai sobrar para o outro. Quem vai ter que fazer. Então, e as técnicas, eu estudo isso também, né? Estudo isso. Tem que estudar, né? Porque isso aí realmente é uma das coisas mais assim, escondidas que tem pela dissociação cognitivo-afetiva, que é outra coisa que tem que ser estudada também, né? Que, olha só, era uma criança de 5 anos lidando com a sexualidade infantil com a pulsão de morte. E a pulsão de morte, destruindo a torta e direito, né? Então, a pulsão de morte livre, a pulsão de morte mata, né? Quer dizer, então destrói. Né? Então, a criança vive nesse contexto. Um contexto de destruição, de ameaça de destruição e sem poder resolutivo pela dependência infantil. Você olha assim, mamãe
papai é grande, eu sou pequenininho, né? Quer dizer, eu não tenho força para poder lidar com isso e dar conta disso. Tá? A minha potencialidade para fazer isso. Eu resolver isso. Não tem como a criança resolver isso. Então, nós precisamos dos adultos. Né? Então, é preciso que tenha adultos. Agora, a descoberta freudiana é que o adulto ele é conquistado. Né? Você precisa conquistar a sua maturidade. Conquistar a tem maturidade. como chegar na maturidade sem se trabalhar, né? Digamos assim. Senão você fica uma criança num corpo de adulto, né? O que é muito perigoso, que é o que o senhor falou do próprio perverso, né? Porque o próprio perverso adulto é essa criança sem limites, que é muito mais perigoso do que a própria criança sem, não, né? Aí é aquela coisa, mas tem as regras básicas, infalíveis, né, dos ensinamentos freudianos. Então, se é assim, como está sendo percebido, também, em compensação, né, ou em consequência, melhor dizendo, né, não vai resolver o problema. Vai. Porque não tem maturidade, não tem condições técnicas para resolver o problema, porque não fez o trabalho que era necessário. Tem um outro conceito freudiano maravilhoso, quase também não é usado, não sei porquê, né? Parece que acho que é para se esconder na sexualidade, talvez, nos problemas da sexualidade, né? Aquela coisa da sexualidade, como se resolver o problema da sexualidade, resolver o problema, estudando, né, digamos assim, mais profundamente, eu percebi lá no complexo médico mesmo. A sexualidade é reprimida. Aí, há uma interdição do incesto e tal, né? O meu pai, não sei o que, ali, cortou, parou o incesto. Mas a maldade, o autoritarismo e a onipotência passam. Uhum. Tá? Que são, assim, do ponto de vista da verdadeira mensagem freudiana, né, que é o seguinte, ó, conexão do ego com a realidade paradigmática para a abordagem de problemas existenciais. Primeiro, você tem que estar conectado com a realidade, seja qualquer uma delas, interna, transicional, externa, realidade duvidosa, com quântica, olha só, é realidade do mesmo jeito, tem características estranhas e tal, não sei o quê, mas são coisas que existem, né? Existem. Então você precisa aprender a lidar com as coisas que existem e que estão à sua mão. Aí isso é coisa de adulto. A criança não tem condições nem de formular isso, mas já tem. Algumas crianças, são gênios, né, digamos assim, nessa área, né, elas conseguem preservar os sementes, né, da evolução futura já na infância. Tem isso também. Mas, assim, existe um caminho, existem tarefas que precisam ser realizadas, condições mínimas que precisam ser cumpridas, né? Se não tiver essa técnica, né, digamos assim, essa condição técnica, não vai rolar, não vai acontecer de conseguir resolver os problemas, tá? Porque não tem condição técnica para resolver. Tá? A gente falou aqui dos conceitos relacionados aos sonhos, a gente falou aqui da transferência, da psicose, neurose, a gente falou também a importância, né, falar um pouco aqui da perversão. E para o senhor, a questão do o conceito do narcisismo, que é também, né, essencial, né, para a compreensão do próprio aparelho psíquico, né, de como ele também, não só da formação dele, como da compreensão do outro, a questão da teoria do narcisismo, né? Sim, temos o corpo. Segundo a teoria da pulsão, que eu concordo plenamente, o corpo o corpo detém, né, a fonte da pulsão. Então, a fonte da pulsão está só. Casamento, assim, até que a morte se separe, mais claro que esse, eu acho que não tem. Né? Uhum. Como é que eu vou jogar fora o corpo? Como é que eu vou tirar o corpo? Né? Ou tirar fora o corpo? Como é que eu vou tirar fora o corpo dessas equações? Se a coisa começa no corpo. O ego, antes de tudo, é corporal. Então, pois é, né? Não tem como. A sexualidade, né? A sexualidade, né? A agressão também, a capacidade de agressão, a violência, né? Ela finalmente funciona, né, com apoio cultural, né? Então, como é que eu vou a própria pulsão de vida também, né? E a pulsão de morte também, corporal também, né? Tudo. Então, aí vem uma ocorrência, por exemplo, você pega uma doença de Crohn, por exemplo, que a mucosa do intestino fica sendo lesada.
alguma coisa está, né, criando uma inflamação, quer dizer, dentro do corpo, circuito dentro do corpo, né, que cada um tem um pouco, né, disso, ou mais disso, ou menos disso. Todas essas opções estão em todos nós. Né? Então, todos nós podemos ter um de somatização a nível de uma doença psicossomática, aí são, porque não representou psiquicamente a energia que dá origem à pulsão. Então, quer dizer que para eu falar de pulsão, eu tenho que falar em representação da pulsão? Porque a pulsão só é considerada pulsão depois que ela é representada na memória. Então, aí você vai, né, vendo a profundidade dos conceitos, né, e como eles são úteis. Né? Então, você vê, então tem uma possibilidade de uma descarga direta, teoricamente, está lá em 1896, a neurose por que destacar, né, da neurastenia, uma síndrome denominada neurose de angústia? Né? É por isso, porque é uma neurose atual que só é possível de se formar se a pulsão não for representada. Quer dizer, aí, o conceito limítrofe, o correto é falar pulsão. Se a energia corporal que dá origem à pulsão não for representada psiquicamente, você tem as condições de fazer esse curto-circuito, fazer uma neurose atual, fazer uma doença psicossomática também. E na época, esse conceito não existia, mas o pessoal da psicossomática pegou para esse texto de Freud, né, que fala exatamente sobre a falta da representação psíquica da pulsão. Aí o restante, perversão que a gente falou, neurose, psicose, depois da descarga psicomotora. Aí então, tem dois tipos de descarga, basicamente. A descarga direto nos tecidos, que explica as neuroses atuais, explica, né, a doença psicossomática, e tem as descargas psicomotoras, dependendo da forma como essa descarga estiver sendo feita, né, geram perversões ao restante. E sanidade mental também. E ainda tem de quebra um caminho para a sanidade mental todo ligado, né, milimetricamente as condições de desenvolvimento da libido no sentido do aumento, né, da prevalência da fusão funcional, quer dizer, a pulsão de vida dominando a pulsão de morte, desde do autismo até a sanidade mental. E o caminho seria mais ou menos esse. Autismo, falando da série neurótica, vamos falar da série completa. Então, seria doença psicossomática, neurose atual, se não houver nem a representação psíquica. Se houver a representação psíquica, você pode ter perversão se você usar muito, né, os objetos como objeto complacente. Tá? Se você fizer o objeto ficar complacente à sua perversão, né, seja por domínio, escravização, né, escravidão, a tendência de escravizar, né, as outras pessoas, fase oral canibalesco, o nome, pedaço de palavra, canibalesco, tá? Pulsão de domínio, né, de domínio, escravizar, né, luta pelo poder. Poder para quê? Para escravizar os outros, para mandar os outros. Né? Não é para interagir com os outros, construir alguma coisa. Não, é para dominar os outros. Né? E isso são coisas assim perigosas, né, do ponto de vista humano, e que precisam ser superadas pela mente adulta. Né? Se você não fizer o trabalho que tem que fazer, você fica nesses lugares. Isso que é importante da descoberta freudiana. Não tem para onde fugir. Você vai ficar onde estava. Você não vai disfarçar isso de várias maneiras, mas é a mesma coisa. Tá? Não tem como ser outra coisa. Você só tem essas opções, pô. Tá? Mais ou menos assim. Freud é isso, Freud é atual, ontem, hoje, amanhã, com certeza, porque nós estamos falando de nós mesmos, o que nós somos, o que nós fomos, o que nós seremos. Exatamente. Tá? É uma fortuna, né, muito grande para todos nós, e eu acho que aí nós, psicanalistas, estamos top de linha aí nisso, estamos muito próximos, tá entendendo, de estudarmos mais ainda, que a gente estuda para caramba, né, mas podemos estudar mais ainda para poder compreender isso melhor
e passar, pelo menos, esse legado de Freud aí, desenvolvido, né, trabalhado, estudado, para as próximas gerações. Eu O acho senhor que que tem não aí vai essa ser fácil, experiência. não vai Não, ser fácil viver nesse mundo, né, daqui para é frente. verdade. Pensando assim, né, um pouquinho, antes da gente encerrar, falar um pouquinho disso, o senhor tem aí a experiência de gerações, né? Quando o senhor era novo, iniciou a sua análise com 22 anos. Hoje, o que o senhor tem de experiência como psicanalista é mais que o dobro dos 22 anos que o senhor tinha. Olhando assim, apenas como algo de uma observação, de uma opinião própria. É nesse lugar que eu estou falando com o senhor. Antes, é como se a sociedade fosse mais neurótica. Hoje, o senhor vê mais as expressões da neurose ainda, da psicose ou da perversão? Acho que nitidamente, na minha experiência, né, é uma coisa de extensão, né, da perversão. Né? Mas assim, Infelizmente, eu também. vamos justificar por quê. Fala aí. É porque a perversão, né, ela historicamente, ela gera ganhos secundários. Né? Muito bem. A pessoa vive, né, num mundo, né, de fantasia, né, digamos assim, que é claro, é, respaldada nos escravos, né, digamos assim, que sustentam aquilo ali, é todo aquela coisa perversa, precisa de escravos, precisa de dominados, né, precisa de alienados que se deixem manipular, né, então precisa, né, desse tipo de relação, que eu chamo de objeto complacente. Esse objeto complacente pode ter o desejo de sê-lo, né, digamos assim, que é aí o pacto perverso, né, que é muito comum. Mas, assim, o objeto complacente ele pode ser obrigado a se tornar um objeto complacente por domínio, né? Como a gente vê na história da humanidade o tempo inteiro. A história da humanidade é outra fonte espetacular de confirmação das descobertas de Freud e que não é citada, né? Normalmente na hora de avaliar o que está acontecendo, né? E qual foi o legado de Freud realmente. Aí vamos falar mais algumas coisas também, aproveitando essa oportunidade que eu acho de levantar, né, pelo menos a lebre para poder questionar. Né? É verdade. Além do desenvolvimento da libido, da fusão funcional, né, ter específico peso, né, eu chamo assim, um peso específico de cada afeto gerado. Então, não é qualquer afeto que produz um sonho, não é qualquer afeto que produz um sonho, não é qualquer afeto que enlouquece uma pessoa. São determinados afetos que têm esse poder. Tem outros afetos que não têm esse poder. Então, não adianta querer fazer uma coisa racional, intelectual, para poder lidar com emoções. Tem um trâmite próprio, né? Que quem fez a análise freudiana conhece muito bem pela sua experiência com a transferência, né? A pessoa jurava que aquilo ali era a coisa mais importante do mundo, e não é, porque era uma coisa de criança que estava se repetindo, né? E um desejo de continuar infantil ali, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, era a criança que estava criando aquilo ali, né? Eu tenho algumas novidades, tem muita novidade freudiana hoje em dia, tá? A gente está publicando essas novidades todas aí, né? Uma delas veio, e vem os novotões, aparece, né? Novos aspectos, né? Como, por exemplo, assim, essa percepção, né, de que é necessário estudar a qualidade dos afetos e por que isso, como é que isso funciona. E tem a ver com o que você acabou de falar, que a coisa da qualidade, né, do psiquismo, né, da coisa corporal, da coisa sentimental, né, que acompanha, né, afetiva, né, da coisa emocional, né, e claramente que acompanha, veja bem, não é só mecanismo de descarga. A própria comunicação preliminar mostra um afeto coarquitado que não se expressa nada, porque quando ele se expressa como ele é, o sintoma desaparece. Isso é uma descoberta espetacular, né, que precisa ser estudada muito mais profundamente aqui. Às vezes eu fico assim, impressionado com
que tem, quantas dicas, né, existenciais que Freud deixou para nós, e isso não ser aproveitado. Sim, Principalmente o pessoal sim. de freudiano. Então, acho que o pessoal está aí chamando o pessoal, pô, aparece aí, pessoal, dá uma força aí, pô, o negócio está precisando. Né? Exatamente. Então, a gente precisa reconhecer o valor dessas descobertas, são descobertas científicas, de alto quilate, praticamente não tem como criar nada muito diferente disso. Tá? Acho que é importante É. isso. Né? Acho Uhum. que mais até do que na física, tinha certos conceitos físicos aí que eram da física, né, que eram praticamente tabus, e que tem se descoberto muitas coisas. Né? Eu não vejo isso acontecendo na psicanálise. Pelo contrário, acho que Infelizmente, Freud está cada vez mais importante de reler precisamos Freud, ter estudar mesmo. Freud. Aí Sim, é uma obra sal, centenas de textos, todos com uma qualidade enorme. Cada texto que você lê, cada parágrafo, você lê, às vezes tem uma coisa geral embutida ali como conceito opcional, né, que é fundamental para poder entender o que está acontecendo com você. Você só melhora se você tiver um grau de se você tiver menos do que isso, você vai sofrer pelo trabalho de detecção e compreensão da ação lesiva. Então, é outro conceito. Eu trato o conceito de morte como a ser trabalhado. Acho que todos os textos de Freud antes de 1920, principalmente os três ensaios, né, que tem lá nos três ensaios, olha só, a perversão está no lugar da sanidade mental. O recém-nato é um perverso polimorfo. Olha só, se o recém-nato é um perverso polimorfo, Freud percebeu que a coisa mais atrasada que tem é a perversão. Mas se você for ver a clínica, que é uma coisa mais dependente e atrasada do que o cara virar um assassino em série, por exemplo, o cara não consegue ficar tomando um sorvete na sala, tem que sair para matar alguém que ele nem sabe quem é. O cara está numa dependência terrível. O cara, assim, a personalidade mais dependente que existe é essa aí, que tem que fazer besteira, né, digamos assim, e se comprometer, né, colocar sua própria vida em risco, né, para conseguir alguma adrenalina, para poder descarregar as coisas que ele não consegue resolver. Né? É uma coisa triste, né? Muito lamentável. Né? Mas o que é? É dependência. É uma coisa infantil, uma coisa de bebê, né? Uma coisa de criancinha. Né? é mesmo. Mas até poeticamente, se você botar um pouco de poesia aí, você começa a pensar, né, digamos assim, que é quase que uma saudade da mãe morte, né? Porque se a gente não estava vivo, né, antes de nascer, né, então eu nasço, mas eu fico procurando a mãe morte, a mãe morte, né? Gostei disso, gostei. Uhum. Quem sabe eu não vivi, né, sei lá, uma eternidade lá com a mãe morte sem saber, quer dizer, lá aí tem vida da morte, sei lá, né, essas coisas todas. Mas agora Gostei. aqui o negócio, a banda toca assim. E o Freud que realmente nos deixou essa oportunidade de ter referências confiáveis para mudar para melhor a nossa vida. E entre os livros que o senhor escreveu, além da teoria dos sonhos, o senhor também fala sobre o narcisismo ou sobre a transferência, sobre o que mais que o senhor desenvolveu nesses livros? É, Até para aqueles que se interessarem poder procurá-lo. o primeiro livro que eu escrevi foi Psicanálise e Educação, por incrível que pareça, foi um dos últimos que eu publiquei. E eu escrevi Psicanálise e Educação porque naquela época eu estava, né, por vários motivos, né, mais ligado nos aspectos psicopedagógicos da psicanálise. Tá? Mas esse livro foi crescendo, foram aparecendo outras questões, né, e ele virou Educação em Psicanálise. Eu dei o título, ficou até legal, porque ficou um triplo sentido, né? Educação em psicanálise, educação através da psicanálise, né? O conceito de educação em psicanálise, a importância da educação na psicanálise, né? E foi o primeiro livro que eu escrevi, mas foi os que eu publiquei. Eu acho que foi o. Mas aí, quando eu comecei
entender mesmo como escritor, né, da área, né, e comecei a pensar em publicar, veio assim, de uma maneira rápida, conceitos psicanalíticos, né, psicanálise como um todo, a teoria da pulsão, né? Aí, vamos lá, psicanálise como tem 63 conceitos, teoria da pulsão tem 64, depois tinha, era um livro só também, eram 5 livros que viraram 6, porque o volume 3 era sobre metapsicologia, o volume 4 sobre técnica psicanalítica, e os dois estavam juntos, né, no trabalho, né, de relação original, né, digamos assim. Aí depois veio a constituição do indivíduo humano e depois, finalmente, a clínica psicanalítica. Então, são conceitos todos da psicanálise. Aí eu descobri que a psicanálise tem em torno de 300 conceitos. Outra informação, a psicanálise tem 300 de Freud, né? A psicanálise tem 300 conceitos, mais ou menos, 310. Né? E isso porque eu sentia, sempre senti, a necessidade de ter as coisas mais claras e organizadas ainda do que Freud já deixou. Freud não era tão organizado como conceitos lá ficou, né, digamos assim. E mesmo tinha o Laplanche também, é um livro inspirado no trabalho do Freud e do Laplanche-Pontali, né? Mas ele transcende os dois, modéstia à parte, os dois livros, né? Porque tem, ao mesmo tempo que ele volta com as origens dos conceitos, com as resenhas críticas, então cada livro desse, o 2, o 6, né? Eles têm em torno de 500 páginas ou mais e tem 20 resenhas críticas de Freud em cada um. Então, se somar os 3, vão dar 20 vezes 5, né? Porque o 3 e o 4 são 10 resenhas críticas para cada um. Então, 100 resenhas críticas do texto de Freud estão ali. Né? Então, você tem essa vertente para você ter, também para estudar Freud, o legado que ele deixou, né? E você pode, né, ter uma visão, tem uma metodologia mais rigorosa, conceitual, né, que é envolvida pelas pessoas que estudaram psicanálise, como Freud, né, ali, por exemplo. Né? Aí depois essa coleção aí de livros, né, ela tem 7 livros, porque depois eu fiz os 300 conceitos da psicanálise, que não tem as resenhas críticas, só tem os conceitos, basicamente, e algumas observações pertinentes, né, para ajudar a compreender cada vez melhor a profundidade de cada conceito. Né? E tem mais 3 que eu vou fazer de verbetes, né? Pegar os verbetes que eu criei para cada. Aí são composições, né? E tem, além do conceitos psicanalíticos, tem também tem 2 volumes de psicanálise álcool e drogas, que eu senti necessidade de mostrar, né, que, né, no caso das drogas, a pessoa está tentando mudar o mundo para encontrar um mundo mais prazeroso, e o que ela vai encontrar lá no final do processo de dependência, devido às características do problema geral, né, do desenvolvimento da mente, vai encontrar a opção de morte lá e vai ter que trabalhar a opção de morte, em condições desfavoráveis, né, dependendo da droga, está à beira da morte. Se for uma heroína, por exemplo, né, tá à beira da morte já, né, na hora que for encarar a opção de morte, já está à beira da morte por causa do vício. Né? E, então, não é uma boa, não é uma coisa por causa disso, né? Porque não cuida da morte. Como qualquer coisa que não cuida da morte, não é uma boa. Então, fica essa contribuição de um analista freudiano em relação à necessidade de segurar essa opção de morte, aí, trabalhar essa opção de morte, não deixá-la destruir a gente antes da hora. Sim, sim. Muito bem. Bem, foi muito bom ter o senhor aqui. A gente pode, né, num tempo oportuno, marcar novamente um novo papo, uma nova conversa. Muito bom ouvir o senhor. Deixa eu passar as suas redes, né, para as pessoas que se interessarem também. Psicanálise Léo, _, para você adicionar no Instagram.
Dr. Leonardo. O endereço é Psicanálise Leo, né? Psicanálise Leo _ E também nós temos o canal no YouTube, Psicanálise Leo também, psicopatologia, psiquiatria, psicanálise, com suas articulações, com o Dr. Leonardo Ferreira de Azevedo e Silva, ele que é médico psiquiatra, também psicanalista aí, autor de 50 livros, mais de 40 anos de atuação, ele que é residente no Rio e trabalha lá em Angra, né? Você que o conhece, já tem, aqui entramos aqui, tivemos com alunos do Senhor, já o conhece, admira, e aqueles que possam conhecê-lo também, poder se aprofundar mais e poder também conhecer um pouco mais do seu trabalho. Muito obrigada pelo convite, né, por você aceitar esse convite de estar conosco aqui, pelo índice, professor. Eu estou muito feliz, né, de ter tido a oportunidade que vocês me deram de divulgar, né, o nosso trabalho de psicanalistas, né, e a minha contribuição é mais ou menos isso que eu falei. Tinha muito mais coisa para falar, é óbvio, né, mas a gente vai se falando, eu vou mandando para você. Mesmo. Já temos um canal de comunicação, né, vou continuar mandando coisas, até já prometi já anteriormente de enviar a resenha crítica das cartas, né, trocadas entre Freud e Pfister, né? Isso mesmo. A Cris está falando um espetáculo de aula, porque foi uma aula mesmo. Eu sou muito bom. Eu sou uma coisa assim que eu tenho, né, digamos assim, facilidade é dar aula. Eu dei muita aula na minha vida para psicanalistas em formação, tá? Maravilha. Então, eu era um professor assim, de ter 3, 4 turmas por semana para dar aula. Tinha que preparar aula toda hora, tinha que estudar, né? Então é muito bom dar aula porque a gente tem que estudar. Então começa com as resenhas críticas aí, pessoal. Vamos fazer resenha crítica em todo mundo. Não é difícil aprender Freud, não. Freud, intelectualmente, é legal, é uma coisa boa. Tá? Bom. Que bom falar com alguém apaixonado pelo Freud. O que vocês precisarem de mim, né? Muito obrigada. Assim, para que esse legado, né, adquira a vida que ele merece, né? Vocês podem ligar para mim. Pode deixar. Entrar em contato comigo. Basta deixar um canal de comunicação. Eu tenho a máxima boa vontade, máximo prazer em compartilhar esse conhecimento. Então, desejando aqui parabéns, que estão gostando. Agradeço a eles também. Tá, pode deixar. Eu vou deixar gravado no perfil, eu espero que entre o senhor e eu, para não ficar só a voz, mas eu vou deixar gravado de qualquer forma e coloco também os seus endereços, né, do YouTube, do Instagram, para que possa fazer contato. Tá bem? Eu vou assistir e vou continuar trazendo coisas que porventura a gente não tenha falado aqui, que mereçam também ser faladas, tá bom? Então, muito continua bem. A live, a vida continua, a live continua. É verdade. Um abraço, obrigado e vamos nos falando. Muito obrigado a vocês aí, tá? Felicidades aí para todo mundo. Tá? Você obrigado também. aí. Tá bom.